Bom, gente, hoje nós vamos falar como eram as sociedades africanas e subsaarianas antes da chegada dos europeus e falar um pouco mais sobre a história dos impérios africanos. Desde 2003, uma lei tornou obrigatório o ensino de história da África e cultura afro-brasileira nas escolas. O continente, ele não é importante só para o Brasil. Ele é o berço da humanidade, pois são de lá as primeiras descobertas arqueológicas sobre os seres humanos. Também vem de lá algumas das civilizações mais estudadas, como os egípcios e o Império Cartaginês, né? Mas o que mais se sabe sobre o resto do continente? Vamos ver mais detalhes sobre a história da África subsaariana. A África subsaariana ela era cercada por florestas densas, savanas ricas em vida animal, litoral de um lado e montanhas e lagos do outro. Os africanos eles viveram milênios isolados do restante do mundo. Isso não significa, porém, que eles não desenvolveram sociedades tão avançadas quanto a egípcia. No interior da África, em 100 d.C., o ouro ele era fundido como um processo que só chegou à Europa no início da Idade Média. A região ela era dividida em reinos e impérios. Na África Oriental havia o Império de Gana, que era baseado no comércio de ouro, e o de Mali, que tinha como força o comércio do sal, do ouro, especiarias e couro. Na África Ocidental, o Império da Etiópia, também conhecido como Abissínia, durou de 1270 a 1975 e foi o único a resistir à colonização europeia. No sul da África, o Reino do Congo ele compreendia o que é hoje a Angola, o Congo e o Gabão. Ele foi independente até o século XVIII, quando ele se tornou vassalo de Portugal. Havia ainda o sultanato de Kiwa, um território na costa do sudoeste africano habitado por bantus que foram conquistados por muçulmanos. E os reinos, o reino Zulu, onde hoje está a África do Sul, o Zimbábue, o Moçambique, os Zulus eles foram os primeiros a perceber o perigo da colonização branca e tentaram resistir, mas eles foram derrotados. Além dos reinos mais conhecidos, haviam uma série de outros reinos e cidades-estado, altamente organizados. Eles contavam com sistemas de conselhos de anciões e de administração para controlar as tribos, que tinham áreas de influência e elas eram disputadas. É daí que vem o argumento de quem tenta defender os europeus num processo de escravidão. Que os próprios africanos eles escravizavam uns aos outros, que eram os inimigos de outras tribos. Embora esse fato ocorresse entre as tribos, eles guerreavam e os inimigos capturados eles tinham direitos sociais e não sofriam agressão como acontecia duramente no Brasil. A maioria dos grupos africanos acreditava em um único Deus, um Criador maior e distante do homem. Em cada etnia, esse Deus recebia um nome diferente. Havia também o culto às forças da natureza, que ganhavam personalidades humanas, que eram chamadas de orixás, como por exemplo Ogum e Iemanjá. E para muitos de seus seguidores, era uma questão de fé. O imperador da Etiópia ele não poderia morrer, mas não tinha como. Afinal, de acordo com certas interpretações cristãs, Haile Selassie era muito mais do que um homem de carne e osso que assumiu o poder em 1930, na suntuosa corte de Addis Abeba, a capital do país. Muito além do poder político absoluto que detinha, ele também era uma figura divina e mística. Havia inclusive quem defendesse que se tratava da própria encarnação de Deus. Assim, para os mais devotos, Selassie podia também ser chamado de Javé, ou na terminologia difundida por aquela nova religião,
de Jah. Na primeira metade do século XX, descendentes de africanos que haviam sido escravizados na Jamaica começaram a construir uma nova corrente religiosa e ela se baseava em interpretações peculiares de textos bíblicos em que uma visão do mundo que traçava as origens de tudo ao mais longevo dos reinos, então existentes no continente negro, o Império Antíope, também conhecido como Abissínia Central. Para esse pensamento, era o culto à figura do próprio monarca da época, que era o Haile Selassie, que às vezes era chamado de outra forma, como Rastafari, título que ajudou a batizar o movimento Rastafari. Tudo havia começado uma década antes, com uma profecia involuntária de um jamaicano chamado Marcus Garvey, um dos nomes mais influentes do seu tempo. Garvey foi um dos grandes pensadores do movimento pan-africanista, e suas ideias elas faziam sucesso em círculos cada vez mais amplos de pessoas na ilha caribenha. Defensor dos direitos da população negra empobrecida que habitava as favelas de seu país, ele também era um ferrenho ideólogo nacionalista. Mas seu amor à terra nativa era de uma vertente diferente do usual. Sua verdadeira pátria não era o local onde ele havia nascido, mas o continente ancestral, de onde seus antepassados haviam sido tirados à força séculos antes. Em diversos discursos e textos Garvey ele conclamava que os filhos e netos da escravidão das Américas e no Caribe deveriam agora retornar ao local de suas próprias histórias e a da humanidade como um todo. Tiveram início, Em 1920, ele havia anunciado, com um certo tom misterioso, olhem para a África, onde um rei negro será coroado, anunciado que o dia da libertação estará próximo. Há quem pense que Garvey estava fazendo uma metáfora sobre o empoderamento do povo negro e o fim do colonialismo, até porque ele próprio nunca se assumiu publicamente como um seguidor Rastafari. Mas 10 anos mais tarde, as suas palavras começaram a soar como uma profecia de verdade, pois Rastafari, um negro como eles, chegou ao trono da Etiópia em abril de 1930. Não era o primeiro imperador negro de Addis Abeba, mas era o primeiro a assumir o poder após a profecia. A 3.000 quilômetros dali, em Kingston, muitos jamaicanos que se lembravam bem das palavras de Garvey se convenceram de que havia chegado a coroação e era um sinal definitivo de que o prometido dia da libertação, da miséria, da opressão, das humilhações estava no horizonte. Haile Selassie, ele havia chegado ao trono com um título pomposo, passou a ser Sua Majestade Imperial, o leão conquistador da tribo de Judá, o rei dos reis. Agora talvez estivesse pronto para ser chamado também de Deus. A religião Rastafari, ela buscava conectar os negros com suas raízes, que também são as raízes da humanidade. Mas essa conexão ela não se restringia às tribos que se formaram no continente e partiram encaminhada por todo o planeta há 200.000 anos. Também visava reconectar os negros às suas civilizações africanas do passado, e o reino Antíope foi um dos mais importantes e longevos reinos. Os devotos de Haile Selassie viam nele um descendente direto da árvore genealógica da Bíblia, Rastafari seria o descendente do rei Menelik I, o monarca que teria inaugurado a dinastia, que alegadamente vinha comandando a Etiópia há mais de 3.000 anos. Menelik I era tido como uma figura importante para a tradição judaico-cristã, porque supostamente ele seria fruto
dois personagens notáveis do Velho Testamento, que é o rei Salomão, que governava a região da atual de Israel, e a rainha de Sabá, cujo seu poder se estendia pelo sul da Península Arábica, atravessava o Mar Vermelho e partes da Eritreia e da própria Etiópia. De acordo com a vertente antíope do cristianismo, ainda hoje dominante no país, Menelik I teria viajado para Israel já adulto a fim de conhecer pessoalmente o rei Salomão. E na volta ele regressou com uma comitiva de líderes políticos e religiosos e a Arca da Aliança, que é a caixa onde as tábuas originais dos 10 Mandamentos de Deus teriam sido guardadas. A Igreja Ortodoxa Antíope, ela garante que a arca ainda está em seu poder, protegida a 7 chaves em um cofre, próximo à Igreja de Santa Maria de Sião, em Axum, uma cidade de 45 mil habitantes no norte do país, cujo nome remete a outro dos reinos ancestrais que ajudaram a formar o Velho Império. Menelik I ele teria governado por volta do século X a.C. E desde então, todos os reis da região seriam seus descendentes diretos, né, atravessando os séculos até chegar a Haile Selassie. A longa tradição e autonomia do país contribuiu para que, na época da partilha da África, a Etiópia fosse um dos únicos territórios ao lado da Libéria que os europeus não ousaram tomar para si. Essa, pelo menos, é a versão tradicional defendida pela igreja local e pela antiga Casa Real da Etiópia. Historiadores e antropólogos, porém, chegaram a uma cronologia diferente. Os primeiros registros de um rei naquela parte do mundo não coincidem com o governo do Menelik I, e houve tantas interrupções ao longo dos tempos que é impossível afirmar com certeza se a ligação entre a Casa Real, que se chegou ao século XX, com aquela casa que teria sido fundada no país 3 milênios antes. Alguns estudiosos mais duros acham, né, para eles que as raízes salomônicas da dinastia seriam uma invenção feita por volta do ano de 1270 depois de Cristo por um novo rei que queria se legitimar no cargo e precisava de um argumento convincente para justificar o seu poder. Nessa guerra de versões, o que ninguém discorda é que os reinos antíopes vinham de muito longe. Os primeiros registros arqueológicos encontrados na Etiópia são do período entre os séculos 10 e 8 a.C. e remetem a um reino cujo nome era grafado simplesmente como Damote. Essa tentativa inicial de organização unificada nas terras férteis da Etiópia durou cerca de 500 anos e teria sido sucedida por uma série de reinos menores, muitos deles desconhecidos atualmente. E por volta do ano 100 da era cristã, uma dessas monarquias dispersas reuniu forças para restaurar um poder central, onde nasceu o reino de Axum, que durou por quase um milênio. Na historiografia ocidental, o Império Etíope mais moderno ele só apareceu no século XIII, mas isso nunca impediu com que seus imperadores reivindicassem uma conexão profunda com tudo o que veio antes. E existiu também o mundo dos faraós, né? Na escola é pouco provável que você nunca tenha estudado a civilização etíope, mas certamente teve aulas sobre o Egito Antigo e a civilização dos faraós, que é de 2 milênios mais antigas do que a etíope, com início por volta de 3100 a.C. Ela se converteria na mais famosa e estudada
que a África já teve e possuía um considerável poder, né, na época em que Damont começou a se formar. Enriquecidos e alimentados pelo rio Nilo, os egípcios, desde o passado distante, eles cruzaram os milênios conquistando terras vizinhas e sendo conquistados por outras potências regionais. Sua própria história e cultura se mesclam com influências dos povos núbios, assírios e líbios, entre outros, que habitavam a parte do mundo onde o Nordeste africano e o Oriente Médio se encontravam. Apesar das tensões frequentes, o Antigo Egito ele teve uma longevidade rara, mantendo relativa autonomia de forma quase contínua de 3000 a.C. a 30 a.C., quando, logo após a morte de Cleópatra, chegou seu território acabou sendo absorvido com mais de uma província do Império Romano. E nessa época, os egípcios eles já haviam se afastado de grande parte dos estereótipos normalmente associados à época do ouro dos faraós, à época de ouro dos faraós. Milhares de anos antes, quando as pirâmides haviam sido construídas, a região ela era bastante integrada à civilização greco-romana, desde que havia sido conquistada por Alexandre o Grande em 332 a.C. Essa aproximação com a Europa difundiu os conhecimentos do Egito para o restante do mundo antigo e vice-versa. Um dos legados dessa fase foi a fundação da cidade de Alexandria, em homenagem ao conquistador que se dedicou, que sediou, né, uma das maiores bibliotecas da antiguidade, posteriormente destruída em um grande incêndio, e 32 dinastias se sucederam no comando do Antigo Egito. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, é uma das maravilhas do mundo antigo. Ela foi construída durante a Quarta Dinastia, que mandou no Egito de 2600 a 2500 a.C. Nessa época, os egípcios já dispunham de recursos capazes de torná-los a civilização mais avançada do seu tempo, com façanhas de engenharia tão surpreendentes que ainda hoje provocam teorias da conspiração e especulações sobre como, afinal, tornaram-se possíveis. Não foram, porém, alienígenas que ajudaram a erguer as pirâmides, criadas como mausoléus gigantes para os faraós descansarem pela eternidade e ostentarem o seu poder, mesmo após a morte. Elas foram fruto do trabalho de dezenas de milhares de trabalhadores e voluntários e de um intrincado sistema de rampas, canais aquáticos para transportar as rochas e uma técnica que envolvia molhar as areias do deserto para reduzir o atrito quando os grandes blocos de calcário eles eram arrastados. Acredita-se que até 50.000 pessoas tenham ajudado na construção das pirâmides de Gizé, e a maioria deles voluntários atraídos pela comida oferecida a quem se envolvesse nesse gigantesco canteiro de obras da antiguidade. De acordo com alguns registros, eles poderiam receber até cerca de 10 fatias de pão, um jarro de cerveja por dia e porções de carnes diferentes de animais. Era uma alimentação melhor do que eles costumavam ter nos seus humildes vilarejos no deserto. Em 2013, arqueólogos franceses encontraram o Diário de Meher, considerado um papiro mais antigo sobre o cotidiano dessas construções monumentais. Meher era um inspetor de transporte responsável por um dos blocos que levavam as rochas de uma pedreira em Tora, cerca de 150 quilômetros ao norte de Gizé, até o local das obras. Segundo seus registros, a cada 10 dias era possível fazer 2 ou 3 viagens de ida e volta, dependendo do clima. Uma vez no local, calcula-se que os operários instalassem uma média de 180 rochas por hora em uma obra que, ao todo, parece ter sido construída entre 2 milhões a 2,8 milhões de blocos de calcário da base ao topo.
Os cálculos divergem porque, em funções das câmeras internas, é difícil estimar o volume total de áreas ocas dentro da pirâmide. E os mausoléus, eles eram uma demonstração mais usada da sofisticação da civilização egípcia. O Antigo Egito, ele viveu o seu período de maior extensão territorial entre a 10ª e a 20ª dinastia, por volta dos anos de 1550 a 1070 a.C., uma época conhecida como o Império Novo. Essa era ela incluiu o governo de Ramsés II, possivelmente o mais poderoso dos faraós, além das colossais obras de engenharia. A civilização egípcia ela deixou legados duradouros na matemática, na astronomia, na agricultura, na medicina e na arte. O Egito também mantinha um comércio sofisticado com os territórios vizinhos, incluindo a região da Etiópia, conhecida pela civilização dos faraós como a Terra de Punt. Por meio de grandes caravanas que desciam o deserto rumo às terras do sul, eles traziam de volta produtos exóticos e luxuosos. Historiadores e antropólogos descobriram que os egípcios eles já tinham acesso em 2500 a.C. a luxos que não eram nativos de seu próprio território. Eles viriam da Etiópia. Entre os produtos adquiridos estavam peles de pantera, penas de avestruz, marfim extraído dos elefantes e também mirra, uma planta espinhosa, mais conhecida pelo uso de sua resina como perfume, que nos textos bíblicos tornou-se célebre como um dos presentes levados pelos reis magos ao menino Jesus. Mas que os sacerdotes do Egito, eles também empregavam como bálsamo no processo de mumificação dos mortos. Quando as relações da África com o mundo greco-romano se estreitaram, toda a região ao sul do Egito, incluindo a Núbia, acabou ganhando um nome próprio em grego. Eles passaram a chamar aquela vasta e desconhecida área da Etiópia o país dos rostos queimados, uma referência à pele de quem nascia por lá mais escura do que a dos egípcios. No contexto grego, a palavra tinha uma aplicação mais ampla. Ela referia-se ao atual Sudão e, de forma geral, a toda a África subsaariana, que tinha menos contato com a Europa naquela época. Muito mais tarde, o termo seria adotado para batizar a Etiópia. O fim dos reinos, após a queda de Roma, as terras do Egito elas atravessariam a Idade Média como parte de diferentes califados e sultanados islâmicos, passando a integrar o Império Otomano em 1517. O Egito, conhecemos hoje, ele só veio à luz mais tarde, em 1922, após um período de ocupação britânica. Embora os faraós eles sigam vivos no imaginário do restante do mundo, eles já eram parte de um passado extremamente remoto quando os europeus direcionaram recursos e armas para colonizar o continente no século XIX. As pirâmides, por exemplo, elas são tão antigas que Cleópatra, morta em 30 a.C., viveu mais perto dos nossos dias do que na época da construção das pirâmides. Na Etiópia, nem os poderes supostamente divinos de Haile Selassie o salvariam das crises do século XX. Após uma grande fome em seu país, o imperador ele seria derrubado em 1974 e morreria um ano mais tarde. Na África atual, apenas Lesoto, Marrocos e Suazilândia ainda contam com as realezas reconhecidas pela comunidade internacional. Todas elas foram mantidas sem poderes efetivos durante a época colonial e só voltaram a ter uma proeminência quando seus países se tornaram independentes em meados do século XX. Com 16 esposas e 35 filhos, o rei Mswati III, coroado em 1986 na Suazilândia,
É o último monarca com poderes absolutos em toda a África. Os reinos africanos, nós vamos agora falar sobre os reinos africanos. Cartago, em 1814 a.C. até 1446 a.C., foi uma colônia fenícia na região da Tunísia, que obteve autonomia e se tornou uma das civilizações importantes do mundo greco-romano. Embora situado na África, a sua cultura estava ligada ao Oriente Médio e aos fenícios, que vinham do atual Líbano. Cartago controlou as rotas comerciais do Mediterrâneo e manteve uma longa rivalidade com Roma. Os romanos construíram as cidades nas guerras púnicas e passaram a dominar seus territórios. Núbia, de 780 a.C. até 35 a.C., teve relação direta, por vezes conflituosa, com o Antigo Egito. O mais notável dos reinos núbios foi Kush, que existiu por mais de 1000 anos e chegou a conquistar o próprio Egito, formando sua 25ª dinastia, que reinou de 656 a.C. gradativamente. Kush foi perdendo a força e sofrendo com rebeliões internas até ser definitivamente dominado por Ashum, um dos precessores do Império Etíope. O Império de Gana, de 700 até 1250, também foi chamado de Ouagadougou. Gana era um título do imperador que prosperou graças às caravanas que comercializavam ouro em pó e sal pelo Saara. Relatos do século XI dizem que Gana podia levar até 200 mil homens à guerra, mas conforme o Império de Mali foi crescendo, o Ouagadougou perdeu a força e se dissolveu. Ele seria recordado em 1957, quando a Costa do Ouro se tornou independente e passou a se chamar República de Gana. O Império de Mali é de 1230 até 1670. Se Gana cresceu pelas caravanas, Mali inicialmente foi um pequeno reino à margem do rio Níger. Ganhou força quando essas rotas se deslocaram ao sul, seus nobres seguiram a fé islâmica e chegaram a fazer peregrinações a Meca, percorrendo 8.000 quilômetros pelo deserto. No século XVI, as dinastias menores elas começaram a acessá-lo. Implodiu em 1960 após a capital Niani ser destruída por tropas de Segu, um reino vizinho. O Império de Oyo, que eram os Iorubás, de 1300 a 1835, a chamada Iorubalândia foi sede de vários reinos, incluindo Oyo, cuja a poderosa cavalaria ajudava a dominar a região. Os povos iorubás eles se organizavam em sociedades altamente urbanizadas para os padrões do continente. Intrigas políticas e golpes enfraqueceram as monarquias da área, que passou a ser dominada por britânicos e franceses no século XIX. E o Império Songhai, ele é de 1460 a 1591. Foi o maior império africano no seu tempo. Ele dominou uma área equivalente de 1,4 milhões de quilômetros quadrados, que foi maior do que o Egito. O primeiro imperador foi Sun Ali, que garantiu o controle sobre o rio Níger, enfraquecendo o vizinho Mali. O rápido declínio veio quando os bisnetos de Ali iniciaram uma série de golpes nos anos de 1530, mergulhando o império em guerras civis até ser engolido por reinos adjacentes.